Graça e paz do Senhor. Estou feliz por poder estar aqui mais uma vez e sempre agradeço a Deus por a oportunidade que sempre Ele me dá e também à igreja para poder compartilhar a sua palavra. Então, quero sempre perder tempo para que abríssemos as nossas Bíblias no livro de Salmos, que é um texto bem conhecido entre os irmãos. Salmo 133. É isso mesmo. Salmo 133. E assim diz a palavra de Deus. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos ter um pouco de palavra de oração. Querido Deus Pai que estás no céu, obrigado por esse tempo que podemos estar aqui para glorificar o seu nome, também para ouvir a sua palavra. Ó Deus, entregamos esse momento em suas mãos, que o Senhor venha me usar como um simples canal para transmitir a sua mensagem e que o Senhor possa falar aos nossos corações e que podemos entender o que o Senhor tem para nós hoje e também para que podemos colocar as suas palavras na prática. Em nome do teu santo Filho, amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como esse texto é um texto bem conhecido, sabemos que quem foi o autor desse salmo é o rei Davi, o grande rei Davi. E Davi, escrevendo esses salmos, eu acho que ele estava pensando mesmo na família dele. Certamente, esse salmo não está falando somente da família, como laço parentesco dos irmãos do mesmo sangue. E pode ser também que está falando dos irmãos da mesma nacionalidade, os irmãos nacionais ou tribais daquela época, convocando eles para união em adoração a Deus. Mas também podemos pensar de que Davi, vendo como estava a sua família, porque ele teve problemas na sua casa, ele foi um bom líder, mas como pai, acho que deixou um pouco a desejar. Por quê? Os seus filhos tinham problemas, mas problemas sérios. Amnon tinha problema com Absalão. E chegou até no ponto de Absalão assassinar o seu irmão. Por quê? Amnon deitou com a sua irmã, que é Tamar, que é irmã de mãe e pai com Absalão. Depois, o próprio Absalão levantou contra o seu pai para o destronar, para tirar no trono, para se tornar no rei. Muitas pessoas. E Absalão foi morto. Depois, Adonias levantou contra o seu irmão, que é Salomão. Queria também tomar o lugar de rei. Mas Davi já tinha prometido a Salomão que ia suceder no trono. E Adonias também, como revoltou contra o pai, depois queria se consagrar no rei, sem que Davi passou essa para ele. Ele depois foi se refugiar, depois pediu perdão, depois foi pedir a mão da concubina,
que significa também que ele ainda quer o reinado. Aí ele foi morto por ordem do rei Salomão. Então, dentro da casa de Davi, tinha problemas. Os irmãos não estavam a viver em união. Então, mais do que ninguém, Davi podia escrever esses salmos, mostrando o valor da unidade, ou de se unir. E com isso também quero abrir uma parênteses aqui, para falar um pouco da minha família. O meu pai sempre contava a história da união para nós. Porque meu pai tinha 3 mulheres. E somos 14. Então, ele sempre contava a história da união entre nós. Mas quando nós éramos pequenos, eu nunca entendi por que ele sempre contava essa história. Sempre que pedimos, pai, conta uma história para nós, ele repetia a mesma história. Até quando a gente crescer. Depois que eu fiquei a saber. Porque ele nunca contou o motivo que sempre levava ele a contar aquela história. Quando eu cresci, eu fiquei sabendo de que ele e também o seu meio-irmão se odiaram, ou se odiavam, até no ponto de desejar morte uns aos outros. E eu nunca cheguei a conhecer aquele meu tio. E nunca cheguei a conhecer os meus primos, por causa do ódio que ele dava entre o coração do meu pai e daquele meu tio. Por isso, o meu pai também não quer que esse mesmo erro se repita entre os seus filhos. Então, sempre contava essa história. Vocês têm que se unir para ter mais força. E hoje, eu acabei de entender mais ainda o que meu pai queria falar, ou queria dizer para a gente naquela época. Então, irmãos, voltando para o texto, Davi falou assim que, como é bom e agradável irmãos viverem unidos, ou unidos, viveram unidos os irmãos. Na nossa união, o mundo vai reconhecer o amor de Deus em nós. E seremos mais fortes para fazer a obra do Senhor. Como eu já falei, o termo irmão aqui pode referir aos membros, pode referir aos membros da mesma família, mas aqui também é provável referir aos companheiros tribais ou nacionais, convocando-os a se reunirem em adoração. Por isso, podemos dizer que é a vontade de Deus para que os irmãos vivam sempre na união. Essa semana estávamos aqui em oração, semana de oração, de segunda a sexta-feira. Os irmãos reunidos em adoração e oração, entregando as nossas petições a Deus, dando glórias a Ele. E também mostrando que nós dependemos dEle. Entregamos muitas coisas sobre a nossa liderança, a nossa igreja, as obras que temos para esse ano 2021. É isso que Davi estava convocando os irmãos para fazer, para se reunirem em adoração a Deus. Mas nessa reunião tem que ter também a união entre os irmãos. Uma vez, eu lembro, lá na Guiné-Bissau, quando estava nessas semanas de oração, o meu pastor levantou assim, falou, olha, se tem alguma pessoa que está aqui que não vai orar de acordo, ou não vai aceitar os pedidos que nós vamos fazer aqui, ou não vai orar de acordo que a igreja se reuniu para orar, é melhor essa pessoa ir para casa. Porque queremos estar aqui unidos, em uma só voz, entregar o nosso pedido a Deus e aceitar com a palavra de amém, que significa, como o pastor falou aqui, que assim seja. Agora, se tem alguém que vai contra isso, é melhor ficar em casa, para não estar aqui. Porque aqui queremos estar como um só homem. Como no Antigo Testamento, se vemos nos livros passados, vamos encontrar o povo de Israel, quando foi atacado
A Bíblia fala que sempre eles levantam como um só homem para se defender. Isso mostra a união. Então, a igreja também, quando vai estar na oração, tem que estar como um só homem. Quando falo homem, é homem, mulheres. Para adorar a Deus. Como Jesus disse em João 17, versículos 20 a 21, vamos ler o texto. João 17, versículo 20 a 21. Diz assim Jesus: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, essa oração de Jesus, ele não somente orou para aqueles que estavam junto com eles, os apóstolos, naquela época. Mas você pode crer que você também faz parte dessa oração. Para que sejamos um só. Para que o mundo possa crer de que ele veio ao mundo. Para que o mundo possa crer na palavra de Deus. Porque se tem divisão no nosso meio, como é que as pessoas vão querer crer em Deus? Crer que, na verdade, temos essa paz, ou temos a união, ou temos a palavra de Deus no nosso coração. Se a vontade de Deus é para que os seus filhos sejam unidos. O próprio Jesus falou que um reino dividido nunca prevalecerá. Então, por que vai ter desavença entre os irmãos? Essa unidade que Jesus estava falando não é somente a unidade espiritual ou invisível, mas é unidade visível que o mundo vai ver de que, na verdade, nós, como os irmãos cristãos, estamos unidos para que eles possam crer. Como eu falei, nessa semana estávamos aqui reunidos em uma só voz para glorificar e exaltar o nome do Senhor e também levar a Ele os nossos pedidos. Na verdade, temos as nossas diferenças, sim. Com certeza, vamos ter problemas. Cada uma pessoa tem o seu problema. Eu tenho os meus problemas. Estamos unidos aqui, se somos 20, então vamos ter 20 problemas. Se somos 30, vamos ter 30 problemas. Se somos 40, vamos ter 40 problemas num só lugar. Cada um tem o seu problema. Porque somos pecadores. Mas como os cristãos, não devemos ver essas diferenças como obstáculos para se unirmos. Primeira coisa, tenho que colocar aqui, como sou pecador, assim também o meu irmão é. Como eu preciso de amor de Deus, é assim também que meu irmão precisa. Como você tem as suas falhas, é assim também que o seu irmão é. Primeira coisa que temos que colocar na nossa mente é isso. Sabendo que essa pessoa não é perfeita, como eu também não sou perfeito. Para podermos lidar uns com os outros. E deixar as nossas diferenças e colocar a Bíblia em cima de tudo. A palavra de Deus em cima de tudo. Jesus disse em João 15, versículo 12. Ele disse assim: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, é um novo mandamento, é um mandamento de Jesus.
que os irmãos na igreja amam uns aos outros como Ele nos amou. Ah, eu não posso amar o Bruno, porque o Bruno é chato, ele é assim, ele é aquilo. Lembre de que, com os seus pecados, ou com os meus pecados, Jesus nos amou. E Ele desceu dos céus para morrer em meu lugar e em seu lugar. Imagine se Ele não viesse aqui. Porque você também é pecador. Aquilo que você vai apontar para mim, você pode ainda ter o pior. Ou aquilo que eu posso apontar de ti, eu posso ainda ter pior. Imagine se Jesus não nos perdoar e não viesse morrer no nosso lugar. Então, o que o meu irmão vai fazer até no ponto de eu odiar, não querer mais falar com ele, de não querer mais nada com ele? O próprio Jesus falou: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é como disse o pastor nessa semana, de que não é que perdoamos que iremos ser perdoados, mas é porque já somos perdoados em Jesus. É assim também. Não é porque eu vou amar o meu irmão que Jesus vai me amar, mas Jesus já nos amou e nos ordenou para amarmos também uns aos outros. Em Efésios 4, versículo 4 a 6, diz assim a palavra de Deus. Efésios 4, versículo 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, irmãos, por que vamos ter essas diferenças ou tentar criar ódio no nosso meio, ou ter desavença no nosso meio, se tem somente um só corpo e um só espírito? E nós fazemos parte desse corpo, que tem a cabeça como Jesus Cristo. E cada um tem a sua função nesse corpo. Na igreja, cada um tem a sua parte, ou a sua função. O seu dom, o seu talento que Deus lhe deu para usar para o crescimento da igreja, para o crescimento do seu reino. Sim, você pode dizer que a direção da igreja muitas vezes não dá atenção em você, ou não chamou para fazer o que você gostava de fazer na igreja. Mas também eu pergunto, quantas vezes você já chegou para a direção da igreja para dizer que eu quero fazer isso? Eu senti que tenho dom ou tenho talento nessa área. E eu quero trabalhar, fazer essa obra para o crescimento do reino de Deus. Porque cada um de nós aqui é importante. Cada um de nós tem a sua importância, cada um de nós tem o que pode fazer. Mas primeiro temos que reconhecer quem somos, o que eu posso fazer. E também reconhecer o dom e talento de cada um. E colocar cada um na sua área. E não sentir inveja dos outros. Não, eu quero ser como Tiago, que toca bateria aqui, eu vou também tocar. Ou ele não sabe não sei o quê. Você quer tocar? Aprenda. Você pode não ter dom para isso, ou talento para isso. Você tem outra coisa. Use aquilo que Deus te deu para fazer. E não tem ninguém aqui
ou não tem nenhum cristão que vai dizer que não tem um dom ou não tem um talento para fazer na obra de Deus. Se você ainda não descobre, peça a Deus para descobrir, para fazer a obra do Senhor. A unidade do povo de Deus é algo essencial. Como vimos aqui, Davi falando, que é como o óleo, versículo 2, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Então, a unidade do povo de Deus é algo essencial e agrada a Deus. Como no dia que Arão estava sendo ungido, colocando aquele óleo na sua cabeça, que cheirava bem, tinha cheiro de aromas e outras coisas aí, tinha um bom cheiro, e descia da sua cabeça para a barba, até na gola das suas vestes. Então, é assim também que quando os irmãos estão unidos para a adoração a Deus, isso chega como um aroma, um cheiro bom para Deus. Mas quando tivemos diferença, murmuração no nosso meio, isso não agrada a Deus. Foi por causa mesmo da murmuração que Deus falou para o povo lá no deserto: vocês não vão entrar na terra prometida. Todos vocês vão ficar aqui, até nova geração. Se tem alguma coisa contra o seu irmão, chama, é isso que a Bíblia ensina. Chama essa pessoa para conversar. Se não der ouvido, chama outro testemunho. Se não aceitar, chama a direção da igreja. É isso que a Bíblia nos ensina. Primeira Coríntios 12, 12 a 13. Vamos ler. 1 Coríntios 12, versículo 12 a 13. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só o Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, por judeus, quer gregos, ou quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então não tem diferença entre nós. Não tem diferença de rico, pobre, branco, preto, asiático. Não tem diferença entre escravo, livre. Porque somos batizados em um só Espírito. E temos um só Senhor, que é Jesus Cristo. E não pode ter diferença entre nós. E não pode ter, vou usar essa expressão, grupinhos entre nós. Quando o dedo de pé se machuca, todo o corpo sente. Então, eu também não posso sentir, ou não posso ficar contente quando meu irmão está em dificuldade. Tenho que sentir com ele. E temos que ajudar uns aos outros. Como o óleo que derrama na cabeça de Arão, que tinha cheiro agradável, é assim também que Deus se sente agradável quando o seu povo se une para a adoração. Não podemos deixar que as coisas do mundo nos separem. Na verdade, tristemente, a cada dia, o povo de Deus se divide por causa de coisas sem valor. Desporto, ou futebol, política.
São coisas que dividem os irmãos hoje na igreja. Em vez da gente atrair o mundo para a igreja, hoje parece que está sendo o contrário. O mundo está atraindo os irmãos da igreja para levar. A gente se divide por causa de futebol. A gente se divide por causa de política. E o Paulo falou que, interessante, que Paulo falou isso mesmo, que isso acontece às vezes para conhecer aqueles que não são de Deus. No livro de Coríntios, capítulo 11. Vamos ler depois, alguém pode ler em casa. Você vai encontrar Paulo mesmo falando isso. Acho no versículo 18, a partir do versículo 18. Como eu já falei, se teu irmão fazer algo de mal, chama ele para conversar. Não deixa de ir para a igreja porque tem problema. Ou o Bruno não fala com você, ou não dá bom dia para você, porque o Bruno fica sempre calado. Então eu não vou para a igreja porque o Bruno fica sempre calado e não fala com ninguém. Você vai para a igreja por causa de Bruno ou para adorar a Deus? Com isso também, não vou aqui dizer que, não, é minha maneira, eu tenho que ir ficar calado, sentado no meu canto. Não, tenho que comungar, porque é isso que viemos para cá. Além de adorar a Deus, é também comungar com os irmãos, conversar, estar junto com os irmãos. Se sair da sua igreja porque tem problemas e vai mudar para outra igreja, você pode encontrar problema maior. Porque onde tem pessoas, seres humanos, pecadores, vai ter problema. E quando você chegar em outra igreja, você vai encontrar problema. Então, é melhor fazer parte do problema que você está e resolver aquele problema lá e ficar na sua igreja. Como diz alguém, que o maior problema de um problema não é propriamente o problema propriamente dita, mas é a capacidade de resolver aquele problema. Isso que muitas pessoas às vezes não sabem. Sai falando mal da igreja, sai falando mal do pessoal, sai falando mal de tudo. Tem que ter capacidade de sentar para resolver qualquer problema. Chama as pessoas para conversar. É isso que Deus quer de nós. Ser unidos. Quando lemos a Bíblia, podemos pensar assim que no tempo de Jesus não tinha problemas entre os discípulos, mas tem. Jesus mesmo chamou a atenção dos seus discípulos. Cuidado. Quem quer ser grande no reino de Deus tem que ser aquele que vai servir, aquele pequeno. Porque tinha problemas entre eles, porque eles são pecadores. São seres humanos como nós. Mas sabiam lidar com isso. Paulo chamou a atenção de Pedro. Porque quando Pedro estava somente com os gentios, ele comia com eles. E quando chega uns hebreus ou judeus, ele não comia. Paulo chamou a atenção. Olha, Pedro, não faça isso. Mas isso não deixou divisão entre eles. Eles continuaram trabalhando juntos para o crescimento do reino de Deus. Mas eles também tinham problemas. Versículo 3 diz assim: é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde tem a unidade, ali tem a bênção de Deus e a vida para sempre. Estamos aqui, como eu falei, reunidos, unidos em adoração ou em oração. Deus vai dar uma sua bênção.
Se encontrarmos unidos assim, muitas coisas vão acontecer aqui. Muitas coisas boas vão acontecer, porque é a promessa de Deus. E é vontade de Deus. Por isso que Jesus orou para a gente ser unidos como um só, para que ninguém possa entrar. Porque sempre o inimigo vai querer buscar brecha para entrar. Mas quando estamos fechados, não pode. É como também os irmãos em casa, como eu dei o exemplo da minha família. Quando estão unidos em casa, irmãos, sempre conversando, compartilhando um com o outro, o terceiro não pode entrar. Mas quando estamos desunidos e falando um mal do outro, o terceiro vai entrar. Vai começar a dizer, o seu irmão falava isso e mais isso de você. A sua irmã falava isso, mais isso de você. E cada um vai criar ódio, rancor no seu coração, sem falar, sem compartilhar com o seu irmão. Às vezes, sem saber, a pessoa te odeia. Por quê? Ouviu do terceiro e não passou para você. A família sabe que na Guiné muitas pessoas não me chamam para conversar, para falar uma coisa assim de fofoca, qualquer coisa. Eu falo, olha, você tem certeza assim? Então, prepara, porque eu vou chamar a pessoa para perguntar. E você vai estar presente. Se você confia naquilo que você falou, então fica presente, eu vou chamar a pessoa e vou falar que você falou isso. Acabou o problema. Aí muitas pessoas têm medo de me chamar para falar alguma coisa. Até na minha família. Tem medo de me chamar. Se tem alguma coisa, não quero, toda a gente sabe. Não vamos falar para o Bruno, porque ele vai confrontar. Mas é assim que a palavra de Deus ensina. É para confrontar mesmo. Eclesiastes, vamos ler Eclesiastes 4:9. Eclesiastes 4:9 diz assim: melhor é serem dois, vamos até 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Veja o valor da união, de estar juntos, de trabalhar juntos. Tem mais paga, tem mais valor, e depois, se caírem, um vai levantar o outro. Se sermos unidos, é assim que vai ser. Se o seu irmão cair, coloca a sua mão para levantar. O seu irmão tem dificuldade para fazer alguma coisa, vai lá e ajuda. Não fica falando mal de outras pessoas. O fulano foi assim, ei, sabe o que é? Ei. Não sei se é assim aqui, mas no meu país é assim. Você sabe o que aconteceu? O fulano caiu. Fica falando mal dos outros. Não vai para ajudar. E também quando você se isola, andando sozinho, se cair, não vai ter pessoa que vai te levantar. Então, é melhor andarmos juntos, unidos, e ajudar uns aos outros. Em Jeremias 32, versículo 38, 39, vamos ler assim, a palavra de Deus. Jeremias 32, versículo 38, 39. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos. Então, Deus mesmo que falou, precisamos é a vontade dele para o bem de nós e dos nossos filhos.
Não é vontade de Bruno, mas é a própria vontade de Deus. Como aprendemos aqui nessa semana com o pastor, de que a vontade de Deus pode ser, podemos conhecer, e também tem que é secreta. Mas essa aqui é aquele visível para todo mundo. E Deus quer que a gente seja um só. Que a gente seja unidos. E para terminar, irmãos, temos muitos desafios para esse ano. Muitos projetos, muitas obras para realizar. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos nos unir, perdoar uns aos outros, entrar num só barco e remar para um só destino ou para uma só direção. Quando falo isso, remar para uma só direção, é orar juntos numa só direção. Não orar contrário aos períodos da igreja. Por exemplo, quando o pastor diz, vamos orar para a construção do novo templo aqui. Eu, Bruno, vou orar. Deus não dá dinheiro, não dá nada para fazer aquilo. Então temos que ter cuidado com isso. Estejamos sempre unidos, conversando uns com os outros, perdoando uns aos outros e caminhemos para frente, para crescimento do reino de Deus. Porque isso é a vontade dele. Que sejamos um só, para que o mundo possa crer na sua palavra. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.